Continuando aqui com a nossa palmeira, a palmeira de Débora, a tamareira, nós vamos agora fazer a montagem dessa palmeira. Vocês já aprenderam a fazer a folha e olha como ela fica, né? Ela fica totalmente flexível, mas ao mesmo tempo firme, porque essa folha ela vai estar um pouco curvada. Quando você faz a folha, ela fica bem justinha, fica muito bom, porque quando você abre, o acabamento já está feito, a parte de dentro, porque ela vai ser aberta assim, e aqui fora também já está o acabamento. E isso é muito importante, porque vai livrar vocês de ter que colocar uma tira de EVA para cobrir o arame, né? E ela não dá um caimento tão bom quando você tem que colocar mais EVA, ela vai ficando rígida. Como é que você vai fazer? Você vai fazer todas as suas folhas em 3 tons. Por quê? Porque a folha mais nova, ela é sempre mais clara. Essa folha mais nova, você vai enrolar no seu arame para que ela fique dessa maneira. Eu vou até baixar aqui para que vocês vejam. Olha como é que ela vai ficar. Ela vai ficar bem enroladinha. Isso é muito importante. Aqui embaixo, o que foi que eu fiz? Eu fiz a mesma estrutura aqui do caule, em verde, para a gente enrolar como se fosse numa espiral, para dar essa impressão de que tem folhas novas aqui nascendo. Então, isso fica bem delicado. Agora, você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para isso segurar, já que o meu tubo é oco, né? Essa parte é a mais simples, eu costumo dizer que essa é a parte de mais alta tecnologia. Você vai pegar uma tampa ou uma vasilha de plástico, que você já não queira mais, que não seja tão flexível, mas ao mesmo tempo que você não seja tão rígida. O que que você vai fazer? Você vai colocar esta tampa aqui nesse espaço. Claro, antes, né, de começar com o acabamento do caule. Você vai colocar essa tampa ou essa vasilha de plástico aqui e vai amarrar com arame para ela ficar bem rígida, né? Você pode também amolecer esse plástico com um secador, né? Ou mesmo no fogão, colocando esse plástico para ele ficar o mais próximo possível aqui dessa beirada, ficar rente. E é por isso que você faz isso aqui ficar sobrando, olha, para que não apareça a sua estrutura de plástico. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica essa estrutura de plástico pronta. Olha só, é assim que ela fica, ok? Depois que você colocou a estrutura de plástico, o plástico aqui no seu tubo, você vai vir com a faca, né? Ou o melhor que você tem a fazer, algumas pessoas fazem com faca, eu já prefiro fazer com o próprio arame. Você vai esquentar o arame numa vela ou no fogão, né? Vai esquentar o arame e vai fazer furos, fazendo um trabalho circular, em círculo. Vai fazendo furos aqui, outros furos, né? Outra fileira de furo e outra, até chegar nessa quantidade de furos, uma quantidade de folhas que você queira fazer, tá certo? Então, esse é o segredo para ela ficar parecido com, o mais parecido possível com uma palmeira. Então, o que você vai fazer na sua montagem? Você já tem aqui a folha mais novinha, que é essa bem verdinha, e aí você vem montando de dentro para fora, com as folhas ainda fechadas. Então, você vai colocar naqueles seus furinhos, você vai colocar aqui as suas folhas. As primeiras folhas que você vai colocar são as folhas na cor intermediária. Você tem o verde escuro, o verde um pouquinho mais claro, você tem o verde bem claro, o verde um pouquinho mais escuro e um verde muito escuro, mais escuro que você conseguir nas lojas, certo? Por que que isso é importante? Você colocar assim,
Porque você vai colocar as folhas, né? Super clara, intermediária e a escura, de dentro para fora, todas fechadas. Quando você tiver colocado todas as folhas, aí você vai fazer o movimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu tirar essa, você tirar essa também, você vai fazer o movimento da folha. Puxa a folha, ó, dessa maneira, e ela já vai ficar com esse movimento. Quer um pouquinho mais baixa? Então, você que vai fazendo. E é nesse momento que você vai abrir a sua folha. Então, ela vai ficar aberta, né? Já dessa maneira. Olha a folha aqui, a folha. Aí, em seguida, eu faço as folhas mais... Está aqui a folha que a tia Marília fez. Essa daqui, eu já vou dobrar menos. Por quê? Porque vou ter aqui essa camada bem escura, uma camada mais clara, outra camada mais clara, e isso vai dar um tom, um quê de naturalidade para a minha palmeira. Então, ela vai ficar dessa maneira, bem escura, um pouquinho mais clara. Agora, imagine tudo isso com essas folhagens, com essas folhas. Então, fica um efeito muito bonito e também prático, porque terminou a EBF, você vai tirar a sua folha, fechar, voltar aqui o seu arame para o lugar e vai poder guardar as suas folhas, olha, dessa maneira, para uma outra atividade, para uma outra história bíblica, para um outro evento. Muito importante que a gente faça esse tipo de trabalho, esse tipo de decoração, que eu costumo chamar de decoração didática. Às vezes a gente quer fazer uma decoração muito bonita, por exemplo, essa BF, muitas pessoas, aí, irmã Sueli, missionária, eu não posso fazer a minha decoração de balão? Claro que pode. Você tem que usar todos os recursos que estiverem à mão, à disposição, para fazer a obra do Senhor. Mas vamos tentar trazer a criança para o universo bíblico. Tente imaginar como uma criança imagina uma história que aconteceu há milênios atrás, numa cultura diferente, né, da dela. Como trazer essa criança para essa imersão cultural, essa imersão na cultura bíblica, usando as roupas da época, trazendo elementos os mais variados possível da época. Por isso que a gente está aconselhando nessa EBF, se possível, esqueça os balões, trabalhe com galhos, com vasos de cerâmica, trabalhe com a palmeira de Débora, a tamareira, inclusive porque na nossa região, por exemplo, aqui no Nordeste, aqui no Maranhão, a palmeira que tem aqui maior abundância é o babaçuzeiro, né? É a palmeira do babaçu. Então é importante que essa criança veja que essa palmeira é diferente, que na geografia bíblica o que nós temos que chamado de palmeira, na verdade, são tamareiras, que o fruto é diferente, que dessa tamareira a gente pode se alimentar das tâmaras, mas existe também o mel de tâmara, que essa tamareira, a palmeira de Débora, era uma tamareira parecida com essa. Então, a gente vai trazendo elementos da cultura bíblica para a criança simplesmente com a decoração. Então, eu te animo a fazer, não é difícil, não é caro. Se você achar que o EVA fica um pouquinho salgado para você, o preço fica alto, você pode fazer com TNT grosso, aquele mais rígido. Se não tiver, você vai criando aí. Eu tenho certeza que Deus vai, como já tem feito na sua vida, no seu ministério, Ele vai lhe iluminar, o Espírito Santo vai lhe iluminar. Criatividade é também dom de Deus e Deus tem sim criatividade, sabedoria para todos aqueles que estão envolvidos na sua obra, querem aprender e querem ensinar. Eu vou mostrar agora algumas fotos
dessa tamareira montada e te animo a fazer também essa tamareira aí para que as crianças experimentem, né, essa imersão cultural de uma maneira simples. Nem todo mundo pode ir a Israel, mas a gente pode trazer alguns elementos, mesmo que de uma forma figurativa, para a nossa EBF. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério, um por todos e todos por um. SEDAC, alegria é compartilhar a salvação.